caracteriza. Eu vou só passar toda a parte académica dele para dizer que atualmente ele é professor coordenador da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, é vice-presidente da Federação de Handball Portugal, é membro da Comissão de Métodos da European Handball Federation e presidente da Confederação de Treinadores de Portugal. Pedro, passo a bola para ti. Muito obrigado. Então, há pouco era bom dia, de facto agora já é boa tarde. Estamos aqui com alguma derrapagem do tempo, mas devo dizer que hoje foi por uma boa causa. A causa foi a treinadora Fátima Monge da Silva, com a homenagem mais do que justa e, portanto, costuma haver atrasos menos bons. Este acho que foi, ou é, um atraso por uma excelente causa, porque ela merece isto e muito mais. Bom, vamos dar aqui início ao nosso painel das propostas legislativas para os treinadores. Em primeiro lugar, apresentar aqui os colegas de painel. Portanto, começando mais perto, o Zé Miguel Sampaio Nora é advogado há muitos anos. Atualmente é o presidente da Associação Portuguesa de Direito do Desporto, uma das entidades com quem a Confederação de Treinadores de Portugal tem o privilégio de ter uma parceria. Tem experiência na área criminal, que eu diria que terá sido a primeira área dele quando terminou a sua licenciatura, e depois, felizmente para nós do desporto, seguiu aqui a área do direito do desporto. Miguel Fernandes, claro, sou suspeito de falar, portanto é o diretor executivo da Federação de Handball Portugal já há muitos anos. É advogado, também é advogado do desporto, trabalhando com treinadores e atletas também já há muitos anos nessa área jurídica, e foi um dos melhores guarda-redes de handball que houve em Portugal, e que eu tive o privilégio também de o ver jogar. Por acaso nunca jogámos juntos, não sei porquê, não é certamente a idade. Quando da introdução deste congresso, eu, por acaso não foi de propósito, mas fiz aqui uma ponte já para a primeira questão que eu vou colocar aos nossos dois participantes, que tem um pouco a ver com as nossas preocupações aqui, estamos aqui treinadores. Vamos tendo alguns pacotes legislativos que nos favorecem, como a atual Lei 106/2019, que enquadra a nossa profissão, o Programa Nacional de Formação de Treinadores, que regula, digamos, a nossa profissão, mas a verdade é que as questões que nos preocupam de longa data, desde que eu me lembro de ser treinador, no meu caso comecei aos 17 anos, portanto está há mais de 30 anos atrás, e que tinha muito a ver como é que é isto ser treinador do ponto de vista também remuneratório e tudo aquilo que envolve a atividade profissional enquanto profissão remunerada. Portanto, é um caminho que a Confederação e as associações de treinadores querem e precisam de fazer, e, portanto, eu se calhar, a primeira pergunta vou começar aqui pelo Zé Miguel, que está mais, e vamos aqui retirar aqui os nossos epípetos de doutores e professores, vamos simplificar, apesar que estou aqui na presença de advogados, portanto é sempre perigoso, tenho que ter aqui algum cuidado com aquilo que eu vou dizer. Estou autorizado, pronto, então ok, muito bem. E aprovado por unanimidade, espero eu. Bom, a primeira pergunta, Zé Miguel, é, tendo em conta a especificidade da profissão, porque, ao contrário de algumas outras profissões, não vou dizer todas, mas diria quase todas, os treinadores têm os treinos, têm as competições. Portanto, o treinador não pode dizer, olha, hoje é a minha folga, hoje ao sábado não vou ao jogo porque vou descansar, ou hoje à noite não dou treino, entra o colega do outro turno. Portanto, isso não existe. E, portanto, é de facto algo que eu diria único, e, portanto, a pergunta é se seria benéfico termos uma legislação própria que regulasse a nossa profissão, para o treinador, ou se existe enquadramento legal que seja específico também, ou que nos ajude, apesar de ser geral, ou se devemos ter aqui um modelo híbrido. No fundo, o que é que vocês pensam e, acima de tudo, nos podem orientar nesse sentido? Antes de mais, eu quero começar por agradecer o convite. Acho que tem sido também o nome pessoal e a relação que criamos. Agradeço o convite de estar aqui em nome pessoal e da APDD.
fico mais contente ainda de ter constatado que o Miguel de facto era o guarda-redes que eu cresci a ver no handball. Não sou um adepto de futebol, mas lembro-me do Miguel e até cruzámos ali umas palavras. Eu gostei de handball quando a Académica estava na primeira divisão, que é o meu clube de coração, nunca escondi isso. Eu achei que isso seria sempre uma salvaguarda, mas não sempre à procura de saber qual é o meu segundo clube e dos 3 grandes qual é o que eu gosto mais. Mas pronto, é verdadeiramente sou mesmo da Académica. Está melhor assim? Fico contente e agradeço o convite. Relativamente ao que o Pedro disse, eu acho que o Estado, pegando nisso que falámos, há a Lei 40, de facto, de 2013, que tem sido até alterada subsequentemente, mas falta de facto aqui, em primeiro lugar, eu acho que o regime jurídico de contrato de trabalho desportivo deveria intencionalmente referir não só o contrato de trabalho dos jogadores de futebol e dos intermediários, dizer também os árbitros e os treinadores. Acho que é um ponto muito importante que devia ir. E depois, à parte disso, acho que o treinador de futebol é tão importante ou tão relevante no desporto como o jogador. Por isso, não faz sentido haver uma alta regulamentação no que toca ao jogador e não haver no treinador. E acho que faz todo sentido. Ainda que subsidiariamente se aplique a legislação no que toca aos treinadores, e dou-vos um exemplo, por exemplo, a convenção coletiva celebrada entre a Liga e a NTF, porque o futebol é a área onde eu trabalho mais, como eu costumo dizer, o futebol de secretária, porque eu infelizmente de desporto não pratico nenhum, porque infelizmente não tenho tempo, mas está mal, claro. Agora, de facto, vamos a ver, a convenção coletiva do sindicato com a Liga é alterada praticamente todos os anos, ou de 2 em 2 anos, e a dos treinadores é praticamente a mesma desde a década de 90. Há coisas pequenas. Isto é a prova de que se tem olhado muito para o jogador e não se tem olhado para o treinador. E o treinador cada vez mais é importante. Eu vou aconselhando alguns treinadores e percebo que o trabalho do treinador é uma coisa inacreditável. Eu, como adepto, nem me apercebia. É como o dos árbitros, por exemplo, que é o trabalho começa, a preparação de um jogo começa ainda antes de se realizar o outro. Os cortes, o trabalho, e é uma dedicação imensa, muito maior que a de um jogador, que o jogador, de facto, não querendo menosprezar, é treinar bem, descansar bem, comer bem. E o treinador tem uma planificação. Eu adoro o José Mourinho, podem muitos dizer que está completamente ultrapassado. Eu, como adepto, leio tudo, gosto imenso dele e, de facto, vejo coisas nele e o trabalho é tão grande do treinador na preparação que, de facto, como o Pedro disse, não pode deixar de haver uma regulamentação, não pode deixar de haver uma proteção. Eu ouvi ali a professora Susana Cova a falar, porque eu gosto muito de futebol, eu não gosto de ser feminino porque acho que é muito redutor o futebol praticado por mulheres. E eu, de facto, gosto muito de ver o futebol praticado por mulheres. Não ligo nada a futsal, por exemplo, deve ser um caso único no mundo, que gosto de futebol e não gosto de futsal. Agora, de facto, eu acho que o trabalho do treinador é enorme, é enorme. Eu pergunto, eles têm tempo para dormir? Porque, de facto, eles têm que fazer coisas, têm que trabalhar, aquilo é um trabalho... E eu reconheço muito o mérito aos treinadores, cada vez mais, cada vez mais. E por isso, apesar de ter cometido outro pecado capital, que mais à frente falaremos, acho que faz todo sentido, Pedro. Os treinadores merecem uma legislação própria e não podem estar a ser aplicados subsidiariamente uma lei que se aplica a outros tipos de praticantes desportivos, ou isso. Acho que o treinador de futebol, o treinador ponto, tem uma dignidade que merece uma regulamentação autónoma e não faz sentido ser de outra forma. Ok, Zé Miguel, obrigado. Miguel, o que é que queres acrescentar ou concordar? Muito obrigado, Pedro. Antes de mais, boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui. Agradeço também os vossos elogios e o calor que os acompanhou. E queria cumprimentar na pessoa do Pedro todos os treinadores e todas as treinadoras, algumas das quais revi aqui na conferência anterior, como a professora Mons da Silva. Eu também, indo rapidamente à resposta, eu acompanho aqui o colega Sampaio Nora. Mas antes de dizer-vos que, de facto, esta discussão já tem vários anos. A questão do enquadramento jurídico da atividade do treinador, que tipo de relação é que o treinador estabelece com o clube, a multiplicidade de funções com que os treinadores hoje são chamados a exercer funções, mas isto já é discutido também no plano das decisões dos tribunais e na doutrina há vários anos. Temos 2 grandes acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, um em 2009, outro em 2015,
que fixam uma jurisprudência que está perfeitamente assente e que o Sampaio Nora já referiu. E esta jurisprudência assenta aqui no essencial em 2 entendimentos. Que os treinadores têm uma proteção que decorre essencialmente da Lei Geral do Trabalho, porque o regime do contrato de trabalho desportivo é dirigido ao praticante, aos agentes desportivos e aos formandos, que é também outro tema muito interessante. Esta corrente exclui os demais agentes que exercem atividades, como entre eles, se calhar, a figura mais importante, que é o treinador. E os médicos, e os fisiologistas, e os nutricionistas, enfim, todos aqueles que especializam as suas funções hoje em dia no âmbito da atividade desportiva. Portanto, isto é uma corrente que é minoritária. A maioritária, que é aquela que tem sido aplicada, é que entende que o regime jurídico do contrato do praticante desportivo, por ser um regime setorial e especial, aplica-se analogicamente, não diretamente, mas analogicamente também ao treinador. E porquê? Precisamente porque este é o único regime que acolhe as especificidades da atividade, por um lado, do treinador, a multiplicidade de funções que exerce, a aleatoriedade, muitas vezes, das competências com que é chamado e convocado a acudir, e, por outro lado, também liga-se umbilicalmente à atividade específica do desporto. Não só dos resultados, enfim, é evidente que um treinador de formação, que é onde se nota mais a sua componente educativa e formativa, não é tão chamado à liça por causa dos resultados, mas os resultados acompanham muito a atividade de um treinador. Não é isso que se analisa quando se faz a análise da relação de trabalho, por exemplo, de um treinador com um clube. Mas esta tese é a tese maioritária, é aquela que enquadra, de facto, a atividade do treinador enquanto uma atividade que pode ter uma aplicação analógica no regime jurídico do contrato do praticante desportivo. Agora, é evidente que a função do treinador, a importância do treinador, a relevância do treinador reclama, por essa especialidade, um regime próprio. E, portanto, eu defendo muito categoricamente a existência de um regime específico do treinador, e podemos até discutir outras variantes deste pressuposto, mas claramente deveria existir. Até para abranger outras questões que foram aqui faladas na conferência anterior. Por ser um regime específico, por ser um regime setorial, pode acomodar questões de integridade, questões de igualdade no género, questões de inclusão, questões do desporto para deficientes. Tudo isto num regime setorial. O regime laboral geral afasta-se desta preocupação de especialização e, por isso, só encontro benefícios na existência de um regime próprio, específico e aplicável aos treinadores desportivos. Ok, Miguel, obrigado. Sim. Só colmatando aquilo, para vermos como nós... Eu não gosto de dizer de ser muito crítico com Portugal, gosto de notar as questões e depois... Os juristas são muitas vezes acusados de ser muito violentos na crítica e eu tento não o ser. Por exemplo, em Inglaterra, na Premier League, e isto é uma coisa completamente disparatada, eu compreendo o objetivo, mas a norma está mal feita, cada equipa que quer contratar um treinador tem que receber uma candidatura de um treinador de outra etnia. É uma coisa completamente... Em Portugal isto seria vítima, certamente, de chacota de todos, mas é para vermos como o limite, como Portugal tem ainda um caminho a percorrer, porque de facto já há uma regulamentação nesse sentido. E eu estou a falar de uma das maiores avançadas ligas de futebol do mundo e é só para dar essa nota, para vermos isso que o Miguel diz, também da questão da discriminação positiva que o novo regime poderá acrescentar. Desculpa, Pedro. Não, eu agradeço todos os complementos que possam esclarecer quem está a ouvir, a começar por mim. Eu saltava para o Miguel e pegando numa coisa que tu disseste e seguindo para a segunda questão, porque ela tem sido falada pela Confederação dos Treinadores com os seus associados, com as associações de treinadores, nomeadamente nas reuniões e nas assembleias gerais, que tem a ver com o seguinte: daquilo que eu vou percebendo, ou do pouco aquilo que eu vou percebendo da forma como a legislação está construída em Portugal, a tendência é ao regime jurídico das federações esportivas e depois, a partir daí,
ela é regulamentada com diversas leis. Há o regime jurídico das instituições de ensino superior e depois, a partir dali, sai um conjunto de leis. Na verdade, na área dos treinadores, digamos que cresceu ao contrário. Portanto, começou-se a rolar, que foi importante para nós, claro, a questão da formação e outras, mas acaba por não estar colado a nada. Portanto, é simplesmente uma lei, é um decreto-lei, depois passou para lei. E, portanto, a pergunta no seguimento do que tu estavas a dizer, até que ponto é que não deveria haver um regime jurídico do treinador de desporto e depois, então, a partir daí, saírem as diversas vertentes, tal como tu estavas a dizer, que vão abranger as diversas, entre elas, a atual, a questão da formação. Exatamente. Eu começo por dizer que há mesmo uma lacuna, Pedro. Há uma lacuna, e por haver a lacuna é que se vai buscar o regime jurídico do praticante para aplicar, na medida das especificidades, à atividade de treinador. Eu penso que seria altamente benéfico que se avançasse, uma vez que há aqui um esquecimento e uma omissão, que depois tem que ser preenchida com as técnicas de integração, da analogia, etc. Mas há aqui um esquecimento daquilo que é o essencial. É evidente que é fundamental definirmos o regime de acesso da atividade do treinador, os requisitos, como é que se atribui um título, quantas horas é que um treinador tem que ter, o processo formativo, enfim, tudo isso eu diria que está regulamentado ao limite. Mas depois esqueceram-se da outra parte, que é a atividade do treinador, no dia-a-dia, a prática. O que é que nos traz essa prática? Traz-nos uma omissão. E por isso eu até defendo e até iria um bocadinho mais longe. Se calhar esse regime jurídico devia acomodar e incluir também o regime e as condições de acesso, mas aproveitar e servir quase como uma lei quadro da atividade do treinador. Porque não só tinha aquilo que é a especificidade e as condições de atribuição do título de treinador e as condições de acesso, como tinha também aquilo que diz diretamente respeito à sua atividade no campo, nos pavilhões, nos estádios e nos recintos. Que tipo de relação contratual é que um treinador pode estabelecer com um clube? O que é que a prática nos diz? Porque isto também que eu estou aqui a defender, e o Sampaio Nora sabe, nós muitas vezes, quando estamos a falar na jurisprudência e na doutrina, estamos sentados a ler um acórdão. Mas depois há que ir lá aos pavilhões, treinar, ver um jogo, competir. O que é que a prática nos diz? A prática diz-nos que, apesar de também ser desejável que existam, em tese, contratos de trabalho desportivo em cada relação que um treinador estabelece com um clube... Não se sabe se o treinador é desportivo ou não. Pois, que ainda por cima nem se sabe se é desportivo, porque isso não está sequer especializado e regulamentado. Mas a prática, quando nós começamos a conhecer as federações, seja a Federação de Handebol, a Federação de Voleibol, a patinagem, o atletismo, demonstra-nos a fragilidade absoluta das relações laborais. Eu já nem falo em relações laborais, das relações contratuais. É um contrato de prestação de serviços, é um acordo de orientação técnico-desportiva, nós já vimos um bocadinho de tudo. Então, em termos de denominações, vale tudo. Mas depois há que ver a materialidade. E, portanto, é evidente que a existência de um regime jurídico traria não só uma clareza, é este, e a segurança para os treinadores. Depois temos a outra parte, que é a realidade concreta dos clubes, a condição económica e financeira, o regime da fiscalidade. Muitas vezes sabemos que o clube não avança para um contrato de trabalho, até com os atletas, porque não tem capacidade financeira para suportar os encargos fiscais, mas isto agora também nos dava aqui pano para mangas para outras discussões. Mas, sem dúvida, que a existência de um regime jurídico que pudesse acomodar todas as matérias-chave daquilo que diz respeito ao exercício da atividade de treinador, eu diria que era fundamental. E era um passo para a própria profissão. Zé Miguel. Completamente de acordo. Vocês devem estar a estranhar, dois advogados que estão tão de acordo, isto não é de facto uma coisa muito normal. Não é normal. Costuma dizer, são dados dois advogados há três opiniões, e de facto nós estamos a defraudar a expectativa de toda a gente que está a esperar aqui de uma luta acesa, mas de facto concordo plenamente. Eu de facto
os advogados às vezes têm o defeito de parecer que sabem tudo, não sabem. Às vezes estão a fazer um contrato de um treinador e diz, mete aqui desportivo, não mete desportivo. A gente não sabe. E para vocês verem como o atraso também acaba por ser um bocadinho global, até há muito pouco tempo a FIFA não reconhecia a competência nas questões dos treinadores adjuntos. O treinador de guarda-redes, a FIFA não se considera competente neste momento. O preparador físico, a FIFA não se considera competente. Há uma relação laboral com um clube registada, vai lá, a FIFA diz, não está competente. Neste momento só o treinador de guarda-redes. Isto é uma falha gravíssima. Se se discutem os agentes, o agente tem muito menos importância do que tem um treinador. Isso é claro. Eu sou advogado de muitos agentes, mas de facto reconheço que no jogo em si, o treinador... Eu percebo um bocadinho a lógica. É óbvio que não é confortável para o legislador regulamentar sobre os treinadores e, sobretudo, sobre os árbitros, porque depois tem uma série de consequências, tudo isso. Agora, não pode deixar de haver. Costuma-se dizer que os artistas são todos artistas, cada um à sua maneira. Agora, o treinador é essencial. Não há um jogo de futebol sem treinador. Pronto, e isso é importante. Eu, por acaso, discordo aí com o Miguel, que acho que o contrato do médico e do enfermeiro não deveria fazer parte desta legislação. Agora, o treinador, indiscutivelmente. Não acredito que ninguém que goste do jogo, e essa é a maior decepção de quem trabalha no desporto ou no futebol, é que há muita gente que está no meio e que não gosta nada do jogo. E acho que isso é uma grande decepção para mim. Agora, eu reconheço que o treinador não pode deixar de estar salvaguardado. E dou-vos um exemplo básico. Quantas vezes muitos de vós vão a um clube e o clube diz, eu tenho que pôr aqui 1.100 euros por mês, que isto é o que está na convenção coletiva, mas você só vai receber 600. E a malta acha, até já há acordos em que o treinador prescinde. Isto é absolutamente ilegal e há jurisprudência que diz que isto é um direito irrenunciável. O trabalhador nunca pode renunciar. E se alguém for ao tribunal, posteriormente, sabe os efeitos que isso tem. E, de facto, eu já pus uma ação contra um clube. Porque eles chatearam-se e eu fui. E o juiz, na audiência de parte, disse logo, faça acordo, que isto não tem safa. É fazer acordo logo. E esse é um ponto. Até na retribuição, a relação laboral de um treinador é frágil. E isso é um ponto muito importante. E agora que se fala tanto das relações de treinadores desportivos, no caso do Fernando Santos, a questão fiscal, que é uma questão que, quanto a mim, não tem nada de mais. É um exercício normal de um funcionário, isto é mesmo para os jornais venderem. Agora, eu acho claramente que o treinador merece e tem dignidade e tem relevância no desporto para ter uma regulamentação diferente. E eu estou a falar o salário, tirando o Miguel falou numa coisa muito importante que é o objeto. O que é um treinador? O que é que faz um treinador? É importante que a lei também o defina. Se há tanta preocupação com a formação, e mais à frente falaremos sobre isso, e o que é o que o Miguel diz. É importante, tem de dizer, isto está direito aqui. O que é que o treinador faz? É óbvio que os regulamentos têm suprido um bocadinho esta falta da lei. Não é? Têm cumprido. É óbvio que o meu enfoque é o futebol, é o que conheço. Já se define até a questão do treinador adjunto principal também. Agora, é muito importante que a lei não se demita das suas funções e o Estado não se demite. Agora, eu compreendo que é que não o fazem. Eu compreendo perfeitamente. Então, no caso dos árbitros, eu claramente que percebo. Agora, temos que tratar, até porque um treinador, e vemos isso por quem está aqui presente, um treinador é uma profissão de igual desgaste rápido que um jogador. Tem menos visibilidade, porque deixam de aparecer e ninguém se lembra. Não é? E esse é um ponto muito importante quanto a mim. Pedro, só acrescentar aqui Isso é uma coisa de mal. Nada, tudo ótimo. Estou a gostar imenso. Há uma questão que é muito importante que tem a ver com esta questão da especialidade do exercício da atividade de treinador. Nós vamos às federações e raramente vemos um contrato de um treinador registado nas federações. No praticante, este registro é condição de eficácia do próprio contrato. E isto traz uma segurança acrescida à relação. Porque, obviamente, quando um clube entra em litígio com o treinador, o resultado não interessa, quer prescindir, não estou satisfeito, etc., e decide rescindir, fazer uma cessação qualquer permitida pela lei, se o contrato estiver registado, e se for um contrato de trabalho, então há vários caminhos, todos eles de segurança para o trabalhador-treinador desportivo. Em primeiro lugar, em qualquer tribunal de trabalho. E em segundo lugar, no próprio Estado. O Tribunal Arbitral do Desporto permite a submissão de litígios desportivos, em sede voluntária, não obrigatória, mas permite discutir e apreciar a validade, se as condições estão a ser cumpridas, se não estão a ser cumpridas, se há direitos indemnizatórios. Isto podia gerar aqui muitas outras
discussões de questões absolutamente relevantes para um treinador, o direito à indemnização, se é só o que resulta dos anos de contrato que estão estabelecidos ou se há direito a mais ou não. Quer dizer, podíamos aqui ter um conjunto vasto de outras questões, mas todas elas ligadas à necessidade de haver uma especialização do regime e das condições do exercício da atividade do treinador. Só um parênteses, Pedro. Eu, de facto, não queria estragar aí o guião, mas, de facto, há aqui uma importância. Por exemplo, eu já vi um contrato com um clube de Primeira Liga, que foi objeto de registro, em que o treinador principal se compromete a que os adjuntos rescindam o contrato no momento em que ele sair. Isto é absolutamente ilegal. E assim, e eu acho que este tipo de coisas acontecem porque há um vazio legal em que as pessoas aproveitam e podem fazer isso. E eu acho que é importante, em primeiro lugar, não querendo puxar a brasa à minha sardinha, acho que ninguém deve fazer um contrato sem procurar um advogado. Acho que o advogado é a pessoa certa para vos ajudar no que toca ao aconselhamento. E depois há aquelas questões do período experimental. Eu nunca aceitaria que um cliente meu tivesse um período experimental num contrato de trabalho desportivo. Nunca na vida. Porque isso é uma coisa... Eu compreendo que a lei geral fala disso, as convenções coletivas prevêem isso, mas o contrato de trabalho desportivo também fala, a 54 de 2017. Agora não podemos, temos que salvaguardar o nosso cliente e não podemos estar aqui 15 dias depois ou dizer assim, perdeste 2 jogos, vai a tua vida. Não podemos. Temos que permitir aqui um mínimo de estabilidade, até porque a profissão de um treinador é uma coisa altamente volátil, desgastante e temos que salvaguardar isto. Agora, este ponto não posso deixar de falar aqui, Pedro, porque acho importante e penso que o Miguel concordará comigo, certamente. Sim. Há um ponto que esqueci. Força. Outro ponto em que as ligas ou as federações podem proteger o treinador. Podem proteger dizendo assim, uma equipa só pode ter um mínimo de treinadores inscritos por ano. Porque nós todos vemos, e mais uma vez é redundante, há clubes na Primeira Liga esta semana em Portugal que tiveram 4 treinadores como o Moreirense. Temos que criar um limite. Há outras ligas que o fazem. Um clube ou sociedade desportiva só pode ter 1 ou 2 treinadores por ano. Ponto final. E esse é um ponto muito importante. Se calhar, se houvesse esse tipo de limitações de inscrições por ano, nós conseguiríamos que os treinadores tivessem outro tipo de cautela e os órgãos sociais tivessem outro tipo de ponderação no que toca aos treinadores que escolhem, no que toca à formação. Essa é a minha opinião pessoal, nunca ouvi ninguém dizer contra ou a favor, mas acho que era um ponto que daria alguma estabilidade à figura do treinador. Eu, como disse há pouco, agradeço os vossos aportes e não se coibam de o fazer. Eu, se calhar, agora a fugir do guião, mas aproveitando 2 coisas que vocês disseram, se eventualmente quiserem complementar, até porque isto é importante que fique claro, eu colocaria-me agora daquele lado. Os treinadores não são fundamentalistas e, portanto, o Miguel há pouco falava, e bem, de que é preciso ter também atenção à entidade empregadora. Eu, o José Miguel, também pegava um pouco por aí e dizia, os treinadores não são fundamentalistas porque se há quem conhece e percebe o ecossistema desportivo, são os treinadores, não digo os outros, que os dirigentes, os atletas, os árbitros, não percebem, mas se há quem percebe, é o treinador, porque senão o treinador não se sujeitaria-se a levar as bolas e levar os miúdos do carro para todo lado e estaria à espera, como faz... Por exemplo, na minha profissão de professor, ficava à espera que o diretor da escola arranjasse o transporte para resolver. E o treinador o que faz é agarra nos miúdos e resolve o problema, muitas vezes com graves consequências para a sua vida pessoal. Adiante. Onde é que eu quero chegar? Bem ou mal, a verdade é que no pós-revolução, o Estado português, até à data, não alterou, delegou no associativismo a prática desportiva regular. Esta é a realidade, poderão dizer isto de forma mais simpática ou menos simpática. Não delegou no setor empresarial, delegou nas associações, leia-se nos clubes. Portanto, se os clubes deixassem de oferecer a sua prática, se os números em Portugal já são caóticos, do ponto de vista da prática desportiva regulada, então diria que seríamos um país praticamente sem prática desportiva regular. Portanto, vamos esquecer aqui um bocadinho os 4 a 5% de treinadores profissionais a tempo inteiro ou remunerados única e exclusivamente pelo desporto e vamos pensar nos outros 95%, que é os clubes, e aconteceu isso agora na pandemia, se o movimento desportivo não se tivesse mexido e mesmo assim os resultados foram pequenos, nesse ponto, a verdade é que quando o Estado criou apoios para as empresas, não criou para as associações. E quando criou, impôs às associações as mesmas regras que as das empresas. Ora bem, nós, enquanto treinadores, não estamos à espera que um clube
tenha que ter as mesmas obrigações que tem uma empresa. Porquê? Porque também não dão condições às associações para serem como as empresas. E, portanto, estou aqui, obviamente, portanto, estou a pôr completamente fora de parte as SADs ou os SEDUCs, ou o que quer que seja, porque também não é única e exclusivo do futebol. Portanto, existem SADs noutras modalidades e SEDUCs noutras modalidades. Aqui a questão é, quando falamos do regime jurídico, portanto, aqui, por isso aqui a ligação, quando falamos do regime jurídico para o treinador, nós queremos o bem para as duas partes, ou seja, a possibilidade também das entidades empregadoras, leis, associações ou as próprias federações, relativamente aos selecionadores regionais e nacionais, terem a possibilidade de terem condições para criar contratos a tempo parcial, à hora ou a tempo integral, ou até mesmo em termos de exclusividade, mas que seja real dentro do ecossistema desportivo, porque depois isto é muito interessante, que é o clube depois até quer fazer um contrato, mas depois mas tens que é o IRC, é o não sei, mas não temos nada disso, e nós somos eleitos, e nós não somos donos do clube, e portanto, até onde é que a gente pode ir aqui? A pergunta é se, ao mexermos, ou seja, se o regime jurídico dos treinadores também poderia potenciar que as entidades, que são as empregadoras, mais uma vez as associações, as federações, também possam evoluir em quantidade de empregadoras e não tenham que depois também elas continuar a levar com as leis gerais, que na nossa opinião também é justo. Não sei para quem é a pergunta. É igual, estás mais perto. Em primeiro lugar, há aqui uma coisa que é importante. Os clubes, e sobretudo as associações, nunca passam a tratá-las como empresas. Porque os clubes substituem-se ao Estado no exercício de algumas funções. No prática da atividade física, que é um direito constitucional, se calhar o encaminhar meninos de risco, em situações de risco, e tudo isso. Eu compreendo que isso é mais discutível no desporto profissional, mas no desporto não profissional e associativo, e sobretudo na prática desportiva não profissional e de formação, isto é claro. Os clubes ou as associações prosseguem práticas que são atribuídas ao Estado. Ponto final. E aí ninguém pode escamotear, por isso o regime fiscal é a vergonha que é para quem é e tudo isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, no que toca à dignificação da prática e onde é que poderia ajudar, eu acho que o Estado nunca poderá tratar de forma igual. Nunca, também por essa questão. Até pela especificidade da questão da atividade do treinador. Como dissemos eu e o Miguel, ninguém sabe muito bem o que é. Vocês saberão, eu não sei, porque na lei não diz. Ninguém esclarece isso. E esse é um ponto muito importante. Relativamente a outras coisas, e entrando aqui num ponto que eu também acho importante, é a questão do plano de formação. Eu cometi um pecado capital, digamos assim, porque eu fui autor, por força das minhas circunstâncias como advogado do Tondela, fui eu que fiz a célebre Lei PEP, que é uma coisa altamente contestada e eu compreendo. Eu tive que fazer uma coisa porque era advogado de um clube, fui criticado por muita gente e, de facto, eu fiz aquilo. Agora, eu acho que isso parte de uma coisa, eu até escrevi sobre isso no Record, onde escrevo todas as quartas-feiras, que acho que o plano também tem que se adaptar à realidade. Cada vez mais há treinadores que começam mais cedo, muitos são mais astutos e mais cautelosos e começam a fazer o processo formativo e ainda como jogadores, mas há muitos que não os fazem. E eu acho que este tipo de problema cria um ênfase enorme quando há um treinador que é campeão nacional e não tem essa formação. E eu acho que nós temos que olhar para isso. E acho que o processo formativo, eu não estou a dizer que é bem ou mau, eu não sou professor, não tenho conhecimentos nessa área. Agora, acho que tem que haver uma adaptação, temos que repensar o processo formativo de forma a que as pessoas cumpram um processo formativo que não pode deixar de acontecer. Uma das críticas que me fizeram quando eu fiz a Lei PEP é assim: você quer que as pessoas comecem a guiar antes de ter a carta? Que era a crítica que me faziam. E eu respeito e compreendo essa preocupação. Agora, eu acho que também não podemos deixar de adaptar a lei à realidade. E a realidade é que cada vez mais as pessoas começam a ter treinadores mais cedo. É óbvio que ninguém está a dizer que eles são melhores que os outros. Isto são modas, sobretudo modas. Agora, eu acho que é muito importante este ponto. Há tempos que encontrei uma situação que me procuraram, que não conseguia resolver, que é a questão de uma pessoa que era sul-americano, que veio para Portugal fazer o doutoramento e depois começou a treinar uma equipa de futebol e foi subindo. E tentou depois, por força das suas aptidões profissionais, ter equivalência e lhe foi fechada a porta, ele deixou até inclusive de treinar. Eu acho que também era importante que a lei prevesse aqui uma situação, não é um regime especial, mas um regime mais adaptado também a esse tipo de casos, mas como eu digo, não quero de modo algum violar o processo formativo de um treinador,
porque de facto acho que é essencial. Todos nós, eu sou advogado, tive que fazer uma série de passos, como o Miguel teve, o Pedro teve que fazer um processo formativo como professor universitário, ninguém está a querer fugir a isso. Agora, temos aqui, eu acho que na minha forma de pensar, teremos que adaptar. Eu penso que o processo formativo de um treinador que demora 10 anos a ter o UEFA Pro, 10 anos no mínimo, e eu penso que era importante que repensássemos isso, sem prejudicar as finalidades e as obrigações do processo formativo. Obrigado, Miguel. Pedro, eu acho que essa questão que colocas tem muito a ver com a tal especialidade que nós tínhamos falado e da necessidade de haver aqui um regime que possa acomodar também. Eu falo aqui, se calhar, num regime simplificado. Ele já existe, indo aqui um bocado à técnica fiscal. Nós já temos N atividades que são simplificadas. Por exemplo, no desporto, há já uma isenção de IVA. Quem tivesse até 10 ou 11 mil euros de rendimento já tem uma retenção, uma isenção de retenção na fonte. Se calhar o estabelecimento de um modelo contratual simplificado que acomodasse estes 95%, que são a regra, se calhar ajudava. Agora, há aqui uma coisa que nós não podemos fugir, que é a visão do Estado. Quando falamos no desporto, qual é a visão do Estado, além do Estatuto de Utilidade Pública que concede aos clubes, às federações e às associações? Não tem visão. Não tem visão. Vamos a um exemplo. PRR. Alguém me consegue encontrar uma linha de apoio ao desporto? Educação no desporto, emprego no desporto, tecnologias digitais no desporto, zero. Quem se candidatar não tem direito. Porquê? O Estado não prevê, nem no PRR, como pilar o desporto. Não é os treinadores, não são os praticantes. O desporto. O Pedro falou, quem é que andou a dar treinos por videoconferência no período da pandemia? Foram os advogados, foram as federações, não, foram os treinadores que seguraram os miúdos. Eu vi o que é que foi feito no handball e soube o que é que foi feito noutras modalidades. Portanto, é evidente que isto também depende da concepção e do modelo do Estado. Vamos aos níveis da OCDE e Portugal está lá para trás. E o PRR era, de facto, um instrumento, como vai ser um instrumento fundamental para dinamizar vários setores de carência da educação, da saúde do país, era um motor fundamental, nem que fosse para as infraestruturas desportivas. E, portanto, a partir daí, da concepção, vinha tudo o resto. Mas se nós não temos uma visão, quanto mais um regime setorial. Agora, a Confederação, um dos papéis que pode ter aqui, fundamentais, é se calhar propor a criação de um regime que acomode todas estas especialidades, seja com regimes simplificados. Eu diria que é melhor qualquer coisa insuficiente que regule na especialidade do que remeter para esta vastidão onde nos situamos presentemente. Ok, muito obrigado. Já estamos aqui a... Eu acho que o Miguel até acrescentou, eu acho que há uma frase que se costuma dizer que todo o ser humano passa por isso, que resume aquilo que o Miguel diz. Há 3 coisas que nós temos certas na vida. Nascemos, morremos e pagamos impostos. Os Estados, o regime jurídico das sociedades desportivas que surgiu, tem um único objetivo. É criar maior receita fiscal. Arrecadar receita. Para o desporto, profissionalização, isso é conversa. É obter maior receita fiscal da parte de quem trabalha, das entidades que praticam desporto ou que empregam pessoas no desporto. Claramente. Isso é claro como água. E não podemos escamotear isso. Nós somos vistos como forma de arrecadar imposto. Ponto final. Obrigado. Eu vou saltar aqui uma pergunta, porque o tempo vai avançando e depois temos os workshops a começarem às 2h30. Não. A culpa não é, obviamente, aqui do painel. Portanto, nós, no dia 12 de março, nós, Confederação dos Treinadores e as suas associações, aprovámos o Código Deontológico do Treinador. E aqui a pergunta é, na vossa opinião, como é que este instrumento pode ser utilizado pelas federações
pelo Tribunal Arbitral do Desporto, enfim, por todas as entidades, Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, para garantir a integridade das competições, a relação comportamental entre os diferentes agentes desportivos, a credibilidade profissional perante os pais e por aí fora. Se vocês tiveram tempo, pelo menos a ler na diagonal, mais uma vez, nós, as associações de treinadores, tivemos, e a Confederação, a humildade de não falar só nos direitos dos treinadores e colocámos lá os deveres e, portanto, na nossa opinião, por exemplo, estão ali mecanismos que os conselhos de disciplina, o próprio Tribunal Arbitral, pode utilizar isso quando os treinadores não estão bem. Mas, por outro lado, também há questões que valorizam mais uma vez o treinador. Fica aqui a questão, pode agora então começar o Miguel e depois terminar o Zé Miguel. Bom, em primeiro lugar, felicitar a Confederação pela aprovação do Código Deontológico, que sem dúvida é uma ferramenta fundamental para definir o quadro de valores e de princípios que eu diria já estão inatos ao treinador enquanto grande embaixador que é de um conjunto de matérias e de princípios e de valores que estão ligados não só ao desporto, mas à seriedade, à competência, aos valores educacionais, etc. E, portanto, felicitar a Confederação por essa aprovação. A existência dos códigos deontológicos é muito importante enquanto ferramenta de valorização social das profissões, das atividades, não é só na advocacia, na medicina, com os engenheiros. Eu diria que é um fator de valorização da própria atividade do treinador, perante a sociedade e perante as comunidades, dos pais, as comunidades educativas, etc. E isso é um fator de valorização da atividade. Por outro lado, é sempre bom, isto parece muito conceptual, muito dogmático, mas nós temos que defender esses princípios, que no fundo vêm dos valores olímpicos. E a Confederação dá esse passo. Ao adaptar, aliás, penso que isso é anunciado nos próprios valores e na missão da Confederação. E os pilares dos valores olímpicos e do Comitê Olímpico Internacional e da Convenção de Macolin assentam em 3 pilares: a luta contra a dopagem, a luta contra a manipulação e viciação de resultados, o chamado match fixing, e a inexistência de práticas que se consubstanciem assédio e coação social. Isto não são só valores conceptuais, isto tem que ser posto em prática. E, portanto, é evidente que se houver instrumentos que estejam lavrados em códigos, onde estejam plasmados estes princípios, evidentemente que quando estamos a falar de eventuais violações, também por parte dos treinadores, os treinadores também cometem erros, como é evidente, como os jogadores, como toda a gente. Se queremos analisar um ilícito disciplinar, por exemplo, no seio de um conselho de disciplina de uma federação, é evidente que isso é um instrumento adicional. Aliás, os próprios regulamentos disciplinares das várias federações, onde os treinadores que aqui estão exercem atividade, já têm obrigatoriamente que prever normas no essencial contra estes 3 pilares. Há sempre normas que prevejam a luta contra a dopagem, a violência do desporto e todos os outros pilares. Agora, no essencial, a existência de um código é um fator de valorização da própria atividade dos treinadores na sociedade, nas comunidades, eu diria, perante toda a gente. Sem dúvida. Obrigado. Zé Miguel. Sem dúvida. E acho que não vejo, e ainda a questão limite, como é que qualquer entidade pode dizer que isso não é desejável e que não valoriza. Acho que valoriza. Aliás, uma das coisas que é dita, por exemplo, relativamente aos intermediários, aos agentes, é que não têm um código deontológico. É a prova de que, quando não existe, alguém repara que de facto há essa lacuna. E eu acho que, como o Miguel disse bem, acho que é um passo, congratular a Confederação e de facto só pode acrescentar valor e, sobretudo, atestar os bons valores que existem ou devem nortear a atividade em cada correto, no caso dos treinadores. Muito bem. Estamos mesmo a terminar. Eu, se calhar, corri o risco de perguntar à plateia se alguém quer colocar alguma questão ao nosso painel. Já que temos 2 advogados, não estão a porrada um com o outro. Ficamos sempre na dúvida se ninguém percebeu nada ou se, por acaso, somos muito chatos. Quando não há dúvidas,
Muito bem. Não, há ali uma questão. Aguardo só um bocadinho para vir o microfone. É por causa dos colegas que estão à distância para conseguirem ouvir a sua questão. Muito obrigado. Viva, bom dia. A minha questão é a seguinte. Nós, treinadores, aquela 95% dos treinadores que somos amadores, estamos em clubes que estão a competições distritais, como é que podemos salvaguardar o nosso lugar? Treinadores que ganham 150 euros, 200 euros por mês, esses clubes não vão querer fazer contratos com ninguém. E se nós não aceitarmos, está aqui um treinador ao lado que vai aceitar. Vai aceitar ir para lá, sem contrato, vai ficar lá o ano todo, ou 6 meses, vai ser despedido. Se for preciso, não lhe pagam os 6 meses que ele lá esteve a treinar. Como é que um treinador pode contornar essa situação? Obrigado pela sua pergunta. Força, Zé Miguel. Primeiro ponto, eu queria lhe dar uma satisfação que eu acho muito relevante e que é uma ideia que é importante, porque acho que nós estamos aqui também para partilhar a experiência. Muitas vezes, para os treinadores não profissionais, os clubes ou as associações que os contratam dizem você recebe a título de ajuda de custo. Isto é absolutamente errado, porque é assim, o senhor, ou o professor, não é contratado... Treinador. Aqui é Só única e exclusivamente treinador. Pronto. É treinador de uma equipa porque quer ir para lá. A ajuda de custo só se aplica a uma pessoa que é deslocalizada da sua entidade patronal, pela entidade patronal, para um sítio diferente. Se um treinador contrata com alguém, é porque quer ir para ali. Por isso, a ajuda de custo não se aplica por força disto. E esse é o primeiro ponto, que é uma coisa que pode trazer consequências quer aos clubes, quer a vocês no futuro. E esse é um ponto muito importante. Segundo ponto, eu compreendo perfeitamente o que diz. É óbvio que em todas as profissões, então nos advogados nem se fala, que conseguem sempre fazer, há sempre um que está à espreita, eu faço isto por metade do preço, ou não sei o quê, que isto é absolutamente censurável, e então, eticamente, nem se fala. Agora, eu acho que, por mais fraco ou perene que seja o acordo, deve estar reduzido a escrito, ponto final, e um documento assinado. Depois a sua validade discutir-se-á mais à frente. Agora, eu compreendo aquilo que está a dizer. Eu, se for levar os meus direitos avante, posso nunca mais treinar. Aliás, há uma coisa que é falada no âmbito do desporto, um treinador que meta um clube em tribunal por força de uma ação, percebe que raramente, os presidentes são todos amigos, dificilmente vão entrar aqui noutro clube. E eu compreendo essa preocupação. Agora, acho, até pela estabilidade e para o bom desempenho da vossa atividade, não pode deixar de haver um documento em que, por mais ilegal que ele seja, não pode deixar de haver um documento escrito, em que atesta os direitos e as obrigações. E a questão, e eu acho que a resposta à sua pergunta nem vem de nós, deveria vir de cima. Isto não era uma luta que o treinador devia ter no seu dia-a-dia. Já devia estar enquadrado num tal modelo, seja legislativo, seja regulamentar, por muito simplificado que seja, que vos permita enquadrar imediatamente a vossa atividade, de uma forma absolutamente clara, transparente, sem encargos e ónus fiscais, porque a fiscalidade hoje acompanha-nos a cada momento. A cada momento. Os clubes também, até depois para os nossos herdeiros, infelizmente. Posso fazer só mais uma? Já agora deixa só acrescentar uma coisa por justiça. Dizer que nós, dentro da Confederação de Treinadores, temos uma proposta da Associação de Treinadores de Basquetebol, exatamente pela questão que colocou. Falamos muitas vezes da questão da remuneração a tempo integral, utilizando esta terminologia, digamos, mais académica ou mais profissional, mas a verdade é que, como digo, quando eu falo que os 95% é porque a Confederação tem um estudo que é de 2016 que apresentou à Assembleia da República, onde, de facto, apenas 5% dos treinadores em Portugal, na altura, trabalhavam todos, portanto, 95% em regime voluntariado, ou recebendo pequenas compensações, como disse, apenas 5% trabalhavam único e exclusivamente como treinadores, e já agora, às vezes as pessoas têm a ideia errada, quando falamos destes 5%, também ao nível dos treinadores de futebol, apenas 4% dos treinadores todos de futebol cá em Portugal vivem única e exclusivamente da sua remuneração. Portanto, não ganham todos 10 milhões de euros por mês, como muitas vezes deixa transparecer. Queria acrescentar. Outra coisa que eu queria deixar aqui é um pensamento. Se os clubes não fazem uma planificação para uma época inteira desportiva, não veem quais são os incomes que têm e qual é o valor financeiro que vão ter que dispensar
para toda a estrutura, como é que eles fazem contratos com treinadores, massagistas, fisioterapeutas, roupeiros e isso tudo, se eles nem sequer planificam os valores de cash flow que vão ter? Como? É uma boa reflexão, sim. Só se resolve com uma coisa, formação. Mas já temos formação para os diretores, pelo que eu sei. Sim. Lá por existir, não quer dizer que todos frequentem. É como a formação para os advogados e para os treinadores. Exatamente. Eu, por exemplo, posso dar um exemplo só para terminar, sei que há outra pergunta. Eu, quando estava na Liga, eu fui diretor executivo da Liga em 2012, 2013, e nós tínhamos muitas participações da INTF no que toca a treinadores que não tinham curso e tudo isso. Mas na altura, ao contrário de agora, não havia cursos. Havia aquela questão jurídica, se era o governo que tinha que promover, era a federação. Diga? Pronto. E então, eu tentei, junto com a direção executiva, sensibilizar a ANTF, disse, não há cursos, por favor, não há maneira de prevenir, por isso também não vamos reprimir, e conseguimos chegar ali a um acordo, até com o professor Vítor Maçãs na altura, para tentar evitar isso. Agora, neste momento, não há. Eu penso que a repressão, entre aspas, podia ser feita de forma diferente, mas não há. Agora, é a prova, eu compreendo, como se falou há bocado também aqui no painel anterior, no que toca à formação e às cotas, mas eu acho que ninguém neste momento pode escamotear, e acho que nós, ou quem tem algum das organizações, tem que sensibilizar as pessoas. A Federação tem feito esse trabalho pela Portugal Football School, um trabalho grande nisso. Há cursos de formação de dirigentes a 50 €, eu já fiz, até acho que foi uma experiência engraçada. E acho que todos nós, cada vez é mais acessível, não há motivo para não terem. Agora, a falta de planificação, como disse bem, é claramente um dos problemas deste país, questões, equipas a falir, todos os anos temos, e pronto, esse é um ponto muito importante. Passava ali a pergunta para o Aldo, para terminarmos. Bom, antes de mais, agradecer ao painel e à moderação também do Pedro. Eu estou aqui com alguma dificuldade em selecionar o que é que é de perguntar, porque eu tenho tantas perguntas sobre este tema. Temos que ir almoçar. Eu acho que temos que ir almoçar, bem lembrado. A questão aqui que o colega fez, acho que é absolutamente determinante, que é isto preocupa as pessoas, não é? A questão da remuneração. Nós não temos uma autorregulação propriamente dita, como algumas classes profissionais têm. Isto é uma preocupação tremenda. Não é só para quem está a começar, é mesmo para as pessoas que já estão no terreno há muitos anos. Quando nós começamos a discutir isto, seja em contexto for, mas também no contexto da Confederação, há aqui duas grandes condicionantes que eu acho que podem de alguma forma podem de alguma forma contaminar o futuro regime jurídico, porque não existe a tal inversão da progressão da legislação aplicada aos treinadores. Uma delas tem a ver com o facto de nós termos em Portugal talvez 3 tipos de treinador, não é? Os treinadores profissionais do desporto profissional, os treinadores que são profissionais remunerados no desporto amador e aqueles outros que são os voluntários. Portanto, isto é uma questão para resolver neste regime jurídico, mas queria saber a vossa opinião. A segunda tem a ver com o tipo de formação, porque nós temos treinadores que vêm numa via universitária, alguns são doutorados, como há pouco foi referido, e temos outros treinadores que têm o 12º ano e que fizeram uma via de formação normal, digamos assim, fora do eixo académico. Ora, como é que se faz uma autorregulação de uma profissão com vias completamente diferentes de formação? Isto é um obstáculo? É uma pergunta, se calhar, de um foro mais técnico, mas quando nós começamos a discutir esta matéria, embarramos sempre nestas duas coisas. A tipologia do treinador, o âmbito em que ele exerce a atividade e a sua via de formação profissional ou académica. Obrigado. Muito obrigado pela sua questão. Eu acho que essa sua questão, que está muito bem formulada, vem no sentido daquilo que temos estado aqui a falar, e nomeadamente da necessidade cada vez mais visível de haver aqui um regime que acomode esta realidade. Não faz sentido nós partirmos para uma proposta de alteração legislativa e de um novo regime que a lei tem uma previsão e tem uma estatuição. Quer dizer, se na previsão da lei não se acomodar estas 3 realidades que falou, que são as do país,
são as do país, depois estão expressas em números, que esta lei falha completamente o seu objetivo, a sua finalidade. E, portanto, eu acho que isso só se resolve mesmo com o regime setorial, só se resolve envolvendo o Estado na necessidade e de perceber que há aqui uma atividade que tem que ser regulada. Se calhar explicar que até pode haver aqui uma receita fiscal associada, porque por muito mínima que seja, há neste momento uma realidade que não é objeto de fiscalidade, que é aquela que estamos aqui a falar, que não há contratos reduzidos a escrito, o dirigente que não lhe convém, porque o clube tem dívidas AT e o chefe de finanças não aceita o plano de pagamentos, enfim, tudo aquilo que são as realidades dos nossos clubes. Agora, isso só se consegue com uma lei setorial, com a ajuda da Confederação e das organizações que defendem os interesses dos treinadores e com uma boa conversa com o Estado, com propostas concretas, no sentido do Estado perceber que tem que regular esta atividade e que há aqui outros interesses que se calhar são interesses públicos. O valor educativo e formativo que vem daqui para as comunidades locais, o aumento da prática desportiva de base, quer dizer, isto consegue-se facilmente explicar ao próprio Estado. Lá está, voltamos a falar da visão do Estado. Mas também estão cá as confederações e estão cá as associações representativas de classe também para isso mesmo. E tentar não custa. Tentar não custa. Fazendo aqui um apor ao que disse o Miguel, de facto, é óbvio que há uma margem, quando não há um vazio legal, há uma margem criativa enorme para um jurista, não é? Agora, falta-nos uma coisa que é o poder público, o chamado, aquilo que juridicamente chamamos o ius imperium, que é o poder de ser o Estado e impor alguma coisa. Porque vão sempre dizer, isso é uma coisa feita por privados, não tem. Agora, o que eu acho é pôr a questão ao contrário. Há muita coisa para fazer. E uma das coisas que eu fiz enquanto Presidente da Assembleia Desportiva com o Pedro é criar um número de horas de discussão de apoio jurídico, não só à Confederação, mas também aos associados que entenderem. E eu acho que vocês devem abusar desse apoio. Porque se têm estas dúvidas, são dúvidas genéricas, mas no caso concreto, o que nós pretendemos e temos feito, e eu, enquanto Associação Portuguesa de Desportivo, tenho feito, é ajudar o maior número de pessoas, porque compreendemos que o desconhecimento, que a fragilidade e, sobretudo, a má remuneração ou a precariedade em que muitos treinadores exercem a sua atividade é uma coisa que acontece mais do que devia acontecer. E é isso o que eu aconselho mais uma vez, e há bocado já tinha falado, a Confederação pode ser um bom elo de ligação para vós, até no debate das questões diárias onde vocês debatem, porque discutir um contrato e os vossos direitos laborais não pode deixar de ser uma coisa central na vida de um treinador. Muito obrigado. Eu tenho ali o professor Monge Silva a pedir a palavra. Eu sou incapaz de recusar a palavra, mas pedia mesmo que mais ninguém me coloque nessa situação. Ele tem direito, ainda por cima é o marido da homenageada, portanto, não tenho argumento. Exatamente. Queria usar os paralelos da vossa intervenção e dos problemas que vocês colocaram. Simplesmente a minha parece que há um problema que é anterior e que condiciona a solução que vocês querem encontrar e que é necessária para o desporto. É preciso dizer que, do ponto de vista histórico, o Estado sempre procurou controlar o desporto. Até o 25 de Abril, a grande preocupação do Estado era controlar o desporto. Não é por acaso que a Direção-Geral dos Esportes é criada com dois objetivos. Era controlar o movimento associativo, e neste caso é o futebol. É por isso que a primeira medida que tomaram foi nomear uma comissão administrativa para o futebol, durante 8 anos o dirigiu, e o outro objetivo era impor a ginástica, ou seja, controlar a educação física. Isto, enfim, isto não é para mangas, mas só para dizer que para os problemas que vocês puseram em relação ao direito desportivo, em relação às questões dos treinadores, era necessário que o Estado assumisse que tinha que tomar conta da educação física. Era necessário criar condições para que houvesse, de facto, educação física no primeiro ciclo. E no segundo é criar. Primeira questão. A segunda questão é entender que o desporto é uma componente fundamental da educação das populações e que os clubes substituem o Estado neste objetivo. Se o Estado assumisse isso, os problemas que vocês colocaram seriam mais facilmente resolvidos, porque seriam, digamos, um enquadramento superior. Era só isto. Não, eu acho que nós todos aprendemos uma frase que é: o Estado não é pessoa de bem. E, de facto, nós todos vivemos com este pressuposto, de facto, de dizer isto não é uma coisa
algo na brincadeira, mas de facto compreendemos o que eu estou a dizer. Para ver, e agradeço a sua questão histórica, porque eu gosto muito de história, as federações desportivas começaram todas por ser associações privadas. Primeiro ponto. Hoje há juristas que entendem que, por força da titularidade pública desportiva, os poderes são públicos desde a sua origem, para verem como isto está completamente subvertido. E eu acho que esse é um ponto muito importante. É óbvio que esse tema que me falou da atividade física nas escolas é um tema também transversal ao painel anterior, e falámos, e é óbvio que é essencial criar motivos para, no fundo, a educação de que as pessoas pratiquem desporto sempre. Agora, concordo plenamente com o que diz, e é a questão óbvia. O Estado está a admitir-se completamente das suas competências. Agora, eu também acho que em certos momentos foi popular para o Estado dizer: epá, tenho até os desportistas na rua contra mim, porque há sempre aquele princípio de que a cultura e o desporto são os parentes pobres de qualquer orçamento. Há coisas muito mais importantes. Neste momento até se discute se a saúde é importante ou não, neste momento em termos políticos. Agora, para ver, e há bocado o Miguel falou sobre isto, a nível europeu o desporto é uma prioridade negativa. Como é que se combate a obesidade e tudo isso, e ao mesmo tempo estamos a dizer que o desporto é uma prioridade? Por isso eu acho que está tudo ao contrário. E eu sou de direito, não percebo nada de educação física, vou percebendo porque sou curioso do desporto. E esse é um ponto muito importante. E não tenho dúvidas que o Miguel concordará comigo. O Sim, Estado, o desporto é uma vergonha. Eu, quando há pouco falei da questão do PRR, essa discussão, não só numa perspectiva histórica, mas também numa perspectiva muito atual, é impossível nós dizermos e ouvirmos o Estado a assumir que quer colocar Portugal no patamar das nações de topo da prática desportiva, quando isto não é acompanhado de medidas práticas, em todos os níveis. Desde logo, em não reconhecer o papel do desporto na sociedade, a todos os níveis. Depois, em não ter nos instrumentos de financiamento a possibilidade de ir à procura de infraestruturas, de desenvolver emprego jovem, as novas tecnologias digitais no desporto, etc, etc. Mas isto reside tudo na visão do Estado e na falta de reconhecimento da importância do papel do desporto. Ao contrário da União Europeia, que tem resoluções recentes, que estão subjacentes ao PRR, que dizem precisamente o contrário. Houve uma pandemia, tivemos aqui uma queda abrupta nas atividades desportivas, e isto é uma prioridade absoluta, positiva. Portanto, vamos lá investir no desporto. Basta passar a fronteira, não é só para ir pôr gasóleo e gasolina mais barata, é também para ver que estão lá 200 milhões de euros no PRR, no desporto. Quando jogámos com a Espanha, se calhar em basquetebol, ou em handball, ou em voleibol, daqui a uns anos, isto vai ter de certeza resultados. E quando jogamos nos camadas jovens em várias modalidades, isto tem de certeza impacto. 200 milhões, à parte do valor do investimento normal, é muita coisa. Estamos a falar de um ano. Neste ano. O Estado português omite em absoluto, como vos disse, só muito residualmente é que se ouve lá falar de qualquer coisa relacionada com as atividades desportivas. Mas a perspectiva histórica que o professor referiu é muito importante e é mais uma razão para vocês se manterem numa confederação e não avançarem para outras formas de organização controladas pelo Estado. Como as ordens profissionais. Exatamente. Muito bem, muito obrigado. Vamos terminar aqui o painel e agradecer uma salva de palmas aqui para os nossos convidados. Muito obrigado. Vou entregar aqui umas lembranças e depois nós teremos uma apresentação de 5 minutos sobre a revista Sport Magazine e depois estão dispensados para o almoço. Ora, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Aqui a fotografia, pronto. Ok. À frente. À frente da mesa, muito bem. Obrigado.